Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Traga atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que volta a campo na segunda-feira pelas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente de Pablo Maia. E o volante teve constatada mais uma lesão importante. Na temporada passada, ele passou por cirurgia no ligamento do joelho e perdeu praticamente um ano. Na volta aos gramados, em 2025, boa recuperação, titular absoluto, até que se contundiu no confronto contra o São Bernardo na noite desse domingo. Após exames, ficou constatada uma lesão no ligamento do tornozelo direito. Já tem até cirurgia marcada para essa quarta-feira. O São Paulo só não divulga o tempo de recuperação. Carlos Belmonte, que participou da cerimônia de de definição de horários das quartas de final, disse o seguinte sobre o volante, abre aspas: acho que ainda é um pouco cedo para falar sobre o tempo de afastamento. É uma questão ligamentar. Nossa expectativa é ter até o fim do dia um posicionamento mais claro do departamento médico. A informação que eu tive agora é de que devemos optar pela cirurgia. E aqui que vem a pergunta, será que o São Paulo pode ir ao mercado em busca de um substituto? Só para lembrar ou contextualizar que o Luiz Gustavo não terá condição de jogar as quartas de final, o jogo contra o Novo Horizontino na próxima segunda-feira. No melhor dos mundos, o Luiz seria a alternativa para a semifinal. Além da ausência do Luiz Gustavo, tem essa questão do Pablo Maia. E aí, só para completar, as tratativas com o Thiago Maia seguem em muita dificuldade. O São Paulo não está disposto a gastar dinheiro para liberá-lo automaticamente junto ao Al Rayyan, e o time qatari só está disposto a aceitar a liberação imediata mediante compensação financeira. Você, na condição de dirigente do São Paulo, gastaria uma grana e anteciparia a chegada do Thiago Mendes? Só para lembrar que o São Paulo hoje não tem dinheiro para investimento algum. Bora falar agora sobre São Paulo e Corinthians de olho em um ex-vascaíno. Eu me refiro a Eginaldo, atacante, que atua pelos lados do campo, só 20 anos de idade, ele é reforço desde a temporada de 2023 do Shakhtar Donetsk. O Vene Casagrande contou nessa segunda-feira que o Corinthians e o São Paulo sondaram o Shakhtar em relação à possibilidade de um empréstimo. Jogador que não é titular absoluto por lá, ele tem até atuado nos jogos mais importantes do Shakhtar, mas não participa efetivamente de todos os jogos. Na temporada atual, 21 partidas, 2 gols e 2 assistências. Tanto o São Paulo quanto o Corinthians quiseram esse atleta de forma temporária até dezembro, com opção de compra. O Shakhtar diz que com esse modelo de negociação não há nenhuma chance de acordo. Só para lembrar que o Shakhtar havia o comprado do Vasco por 3,5 milhões de euros. Hoje, de acordo com o Transfer Market, o Eginaldo vale 3 milhões de euros. Chama atenção o fato de o São Paulo não admitir a busca por atacantes, embora o Zubeldia tenha sugerido e pedido a contratação do Jean Dias, atleta que pertence à Ponte, 34 anos de idade. Carlos Belmonte falou justamente sobre a situação do Zubeldia, sobre sua continuidade, se ele está ameaçado ou não, e aí eu vou deixar para vocês debaterem sobre a fala do Zubeldia junto com o Belmonte. Olha só. Se o São Paulo não conseguir resultado nessa fase final do Paulista, o Zubeldia dança? Isso não dá para dizer, mas nós temos total confiança no trabalho do Zubeldia. O trabalho está sendo feito e a nossa expectativa é que o Zubeldia esteja conosco até o final da temporada. Obviamente, os resultados são importantes, mas não é essa a definição. O trabalho está sendo bem feito e nós acreditamos que o Zubeldia continue conosco. Muito bem, é aquela resposta de praxe. Que vontade de rir mais. A gente concorda. A gente entende. Vai falar o quê? Uma postura tão firme como prego na areia. Enfim. O Zubeldia fica, logo no começo ele já... Veja bem. E aí ele entra no eixo. O que você acha, Miller? Michele, sem dúvida nenhuma, eu sempre quando falo que as leis da bola não mudam, elas são eternas, está comprovado. Se o treinador não tiver resultado, em time grande, pequeno que seja, ele dança, ele vai embora, ele perde o cargo. E no São Paulo não é diferente, né? Nós já vimos isso várias vezes, não é, Xará? Então é importante a gente saber disso, Michele, que o Zubeldia realmente, naquele jogo contra o Palmeiras, se ele não ganhasse, ele ia perder o cargo. Agora, ele está com a sobrevida agora para os mata. Aliás, essa é uma tradição no São Paulo, né? Nos últimos anos, é uma máquina de moer treinador, né? O São Paulo manda embora muito técnico.
Então, e o Zubeldia, pelo trabalho que vem fazendo, por ter tido dificuldade de achar uma formação ideal, uma estrutura tática ideal para fazer o time jogar melhor, ele ficou pendurado mesmo. Então ele vai ficar dependente de resultados até acontecer uma sequência ruim e ele cair. É questão de tempo. Infelizmente o futebol brasileiro é assim, acho que no mundo também muitas vezes é assim, e o Zubeldia está na eterna corda bamba. Agora, bom, eu não posso nem perguntar, que hoje a gente está com o tempo curto. Eu perguntar assim, quem viria para o lugar do Zubeldia caso ele seja? Fala-se muito no Fernando Diniz, mas é não o sei. nome ideal para você? Cara, é um técnico... Vai atacar muito. E você, Miller? Não, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o São Paulo tem que, lógico, caindo o Zubeldia, pensar no nome, né, de acordo com o clube, né? Tite. Difícil nesse momento. A questão do Diniz é aí que tá. Você vê como é que o São Paulo funciona hoje. O Massini e o Vessone vão dar risada. O Júlio Casares almoçou com o empresário do Diniz na sexta-feira, certo? E aí começou, enquanto nós estávamos aqui no G4, o Casares estava almoçando com o Juliano Bertolucci. Só que o Juliano Bertolucci, ele não é só o empresário do Diniz. Ele é o empresário do Oscar, é o empresário do Cédric. Como é que foi a contratação do Cédric? Alguém lembra? Ô, Júlio, por favor, coloca o menino aí para entrar em forma, se vocês acharem interessante. E, de fato, tem se mostrado até interessante. Seria a segunda, Sabino e Cédric. Tá jogando bem o Cédric. Mas, enfim. Mas foi assim que foi a contratação. E mais, Tironi. O empresário do Diniz, o empresário do Cédric, o empresário do Oscar, ele é uma espécie de parceiro comercial do Casares em tempos bicudos. E isso é muito comum, porque ou você faz alianças com alguém, e os empresários do futebol são os caras que têm o dinheiro sobrando, que pode dar um adiantamento. As contrações das dívidas, que o Vessone está careca de saber. O Melo quis romper com todos os empresários, todos foram para a FIFA, ele tá ou ele compõe, ou ele vai ser executado. Mais ainda, o Bertolucci tem relações muito próximas com o tal grego Marinakis, que é o candidato a comprar a base do São Paulo. Então, o Massini adora esses almoços que você tem que comer pouco e falar muito. Nesses almoços, o Diniz talvez não fosse o do cardápio, nem a entrada, nem o prato principal, nem a sobremesa, mas o fato do presidente do São Paulo estar com... E aí se constrói uma narrativa que seria, né, num aspecto, talvez essa onda de Diniz tenha reforçado, por incrível que pareça, o Zubeldia. Pelo modo que ela surgiu e pela rejeição que a torcida do São Paulo tem em relação ao Diniz. Me parece óbvia, né? Não precisa nem ser muito... E ainda teve essa vitória e tudo mais. Mas é como o Massini falou, se o São Paulo não passar do Novo Horizontino e morrer na mesma fase em que foram demitidos poucos dias depois, Carpini e Rogério Ceni, é bem provável que o São Paulo troque o técnico. Não, mas me ajudem aqui. Continuam os mesmos cartolas. Continua o mesmo mundo. Olha só, desculpa, Arnaldo, te interromper. Sei que online fica ainda mais chato, né? Que quando a gente está perto, junto um do outro, às vezes o olhar, a posição do corpo dá para você dar uma deixa, né? Mas vamos lá. Eu queria anotar aqui no meu caderno, que é um caderno raiz, assim, quais seriam os motivos? Nós quatro, então, somos dirigentes do São Paulo e vamos sentar à mesa, né? O Vessa é um pouco disciplinado e indisciplinado, ele senta na mesa, não pode, é à mesa, os quatro, desce daí, Vessa. E a gente vai decidir aqui os motivos para demitir o treinador do São Paulo. Quais são os motivos para demitir o treinador do São Paulo? Vamos lá. Eu vou dar um motivo, tá? Os últimos, fora esse do São Bernardo, os últimos 5 jogos que foram ruins, tá? Bem abaixo, ok? Esse é um motivo. Vocês podem me ajudar? Tem mais algum? Sim. Quais são os argumentos dessas pessoas? É inimigo da base, é outro. Esse é um ponto que eu ia chegar.
A questão da base, ser inimigo da base. Esse negócio, para parte da torcida, esse carimbo aí tá colando, que ele não usa a base. Por exemplo, São Paulo ganhou 3-1 e tinha gente reclamando, pô, por que pôs o Caleri e não pôs o Rian? Por que não sei o quê? Se não vai usar agora, vai usar quando? É um papo. Tá na conversa. Queiremos, como diria o Dorival, Júnior, a gente ou não queiremos? Mas aí o inimigo da base é a direção, né? Ela pode até usar isso para esse clamor da torcida, mas de novo, quem cuida da transição da base do São Paulo profissional chama-se Muricy Ramalho, que é coordenador de Cotia e da Barra Funda. Então, essa transição, ela está pactuada com a direção do São Paulo. Não, enfim, mas tudo bem. Eu concordo, mas tem uma outra pergunta, independentemente de ser o Muricy ou não. É hora de usar os caras da base ou não é hora? Ou eu não deveria ter usado? Ou deveria ter usado mais? Acho que a discussão é essa. Mas o que você acha? Eu acho que poderia ter usado um pouco mais, mas isso não é motivo para o cara cair. Ok. Eu acho, então imagina que poderia ter jogos que ele poderia usar. Agora não mais, agora é fase final, agora é cachorro grande mesmo. Outro jogo poderia usar, mas, repito, não me parece motivo para demitir o cara. Ou taxá-lo de inimigo da base, não acho que é o caso. Estamos na conversa e entendemos que 5 jogos ruins no estadual, ok, é um bom motivo, certo? É inimigo da base? Não, é verdade, mas poderia ter usado um pouco mais. Poderia, eu concordo, poderia ter usado um pouco mais. Vessa, você tem mais algum motivo ou acabou por aqui? Fala, Vessa, eu queria te ouvir, Vessa, sobre isso, porque o Vessa ele tem o olhar da torcida. O povo, isso. Mas o povo não ele tem umas brechas. Não tá mesmo. Não tá, mas que ele deu as suas brechas ao longo da competição, ao longo da primeira fase, ele deu. Eu citei uma no começo do programa, que era aquele jogo meio inexplicável que o menino podia ter entrado o Rian Francisco um pouco, e ele não colocou. E aí a torcida enlouqueceu com ele, porque ele não fez uma coisa que era óbvia. Então, assim, mas que bom que no final, ele ao fazer um balanço da primeira fase, ele assumiu que ele também não foi perfeito, que ele também teve a sua parcela, só que é aquela coisa, ele falar isso, a gente sempre vai achar uma coisa legal e vai elogiar, mas os dirigentes, eles sempre têm muita resistência de assumir as coisas erradas que eles fazem no futebol. Os caras fazem 1000 curvas e não assumem. O cara ao menos assumiu, eu sei que eu errei algumas coisas, vocês têm razão, uma crítica ou outra eu não aceito, mas tem outras que são construtivas e eu vi que eu errei. E essa, por exemplo, de alguma outra escalação que poderia ter feito algo diferente em determinado momento, por circunstâncias, eu acho que isso ele fez. Ele não foi perfeito longe disso. Teve aquela na Vila, que ele também, eu acho que dá uma vacilada durante o jogo, tenta trazer o Oscar para trás, e ali também talvez não tenha sido a melhor das decisões. Então ele assumiu, eu não fui perfeito, tive meus erros e estou aqui assumindo. Eu acho que é um ponto positivo, ele termina a primeira fase, para mim, de uma maneira bem positiva. E aí, então, fala Massa. Não, só chegando à conclusão que temos 3 motivos para demitir o Zubeldia. Estamos aqui conversando sobre o que se fala, né, e o que é informação a respeito disso. Primeiro, 5 jogos muito ruins no estadual, é inimigo da base, já entendemos que não é 100% verdade, mas que ele poderia ter sido um pouco mais maleável, e errou em 1 ou 2 escalações, como colocar o Oscar segundo volante naquele jogo na Vila Belmiro. Diante disso, cara, se vocês viessem com esses argumentos para mim aqui, com esses argumentos, é o que eu faria com o argumento de vocês, Olha, aí, canhota, Gerson canhota. Retirem-se da sala e vão trabalhar. Tipo vocês o três, de nota do carnaval, lembra? Cara, Gerson canhotinha, ele faz isso. Isso que a gente está aqui elencando é motivo para demitir um treinador? Não, eu acho que não. Não há outro motivo. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Infelizmente, o volante Pablo Maia teve uma lesão ligamentar no tornozelo direito e vai ter que passar por cirurgia
O tempo de retorno, né, pessoal, varia de 4 a 6 meses. Ele acabou de voltar de uma lesão, né, galera? Tava ganhando ritmo de jogo e infelizmente sofreu mais uma. O São Paulo espera agora contar com o Luiz Gustavo para uma possível semifinal, para as quartas de final, né, pessoal, que vai ser na segunda-feira contra o Novo Horizontino. O Luiz Gustavo ainda não vai estar apto, então o São Paulo possivelmente vai ter a volta do Alisson, que foi poupado desses 2 últimos jogos. Tem o Marcos Antônio, tem o Bobadilha. O Negruti, né, pessoal, deve subir para o time de cima, mas só para incorporar o elenco mesmo, né, pessoal, porque jogar a gente sabe que não vai. O Zubeldia não gosta de utilizar a base. E eu ainda vejo alguns comentaristas falando, né, que a culpa é do Muricy, que quer que coloque aos poucos mesmo, que não sei o quê. Na minha opinião, não faz nenhum sentido isso, galera. Se o Zubeldia querer colocar o Rian Francisco, o Mike, o Ferreira, ele coloca, né? Nenhum dirigente ia interferir nessa escolha dele. E eu acho incrível como tem alguns comentaristas que gostam de defender o Zubeldia, fala que não tem motivos para demitir, sendo que o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, né, do ano passado com o Zubeldia, eliminado da Libertadores também com o Zubeldia. O São Paulo poderia testar alguns garotos como o William Gomes, né, no fim do Campeonato Brasileiro, já que não estava disputando mais nada. E ele foi teimoso, né, pessoal? Continuou utilizando o mesmo time, sabendo que o São Paulo não restava mais nada para disputar naquele fim de Campeonato Brasileiro. É sim um inimigo da base, na minha opinião. O Rian Francisco não joga, o Mike não joga, o Ferreira não joga. Até alguns jogos que o São Paulo está ganhando, ele poderia testar esses garotos, sabendo que o São Paulo precisa, né, pessoal, revelar e vender esses jogadores, porque atravessa uma grande crise financeira. E em breve o São Paulo espera anunciar também uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinax, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo. Então o São Paulo precisa de um treinador que gosta de utilizar esses garotos. E é incrível, né, como tem alguns comentaristas ainda que falam que a base do São Paulo vai ser vendida. O São Paulo vai ter apenas uma parceria nos próximos 10 anos. Então eu acho que tem alguns comentaristas que têm birrinha com o presidente do São Paulo, na minha opinião. E atualmente no Al Rayyan do Catar, o volante Thiago Mendes, de 32 anos, está cotado para voltar ao futebol brasileiro e sua contratação tem sido disputada por São Paulo e Atlético Mineiro. O tricolor sonda a situação do jogador desde a metade de 2024. Na oportunidade, o time de Thiago Mendes não aceitou emprestar o volante por empréstimo, que já tinha acertado em bases salariais com o time do Morumbi. O Atlético Mineiro tenta convencer o meio-campista a vir jogar no Galo, ainda que a equipe esteja na disputa da Sul-Americana e o São Paulo na Libertadores. E esse é o motivo, né, que pode ser decisivo na escolha por um time ou outro. Thiago Mendes passou pelo São Paulo entre 2015 e 2017. Ele esteve no elenco tricolor, que chegou na semifinal da Libertadores em 2016, quando a equipe acabou caindo para o Atlético Nacional da Colômbia. Pelo time paulista, somou 142 jogos com 11 gols e 10 assistências. Então, Atlético Mineiro e São Paulo, né, pessoal, disputam aí a contratação do volante Thiago Mendes. Não adianta o São Paulo tentar fechar apenas um pré-contrato para ele vir no meio do ano, já que o São Paulo precisa para agora, né, após a lesão aí do Pablo Maia. Só que o Atlético Mineiro fez uma oferta, né, pessoal, para o Al Rayyan. Então o São Paulo vai precisar investir, né, fazer nem que seja um pouco, já que o jogador tem contrato até o meio do ano e o Al Rayyan não libera, né, pessoal, o jogador agora. Então o São Paulo vai precisar fazer um investimento nesse jogador. E o Jorge Nicola, né, pessoal, trouxe a informação que o Zubeldia pediu a contratação do atacante da Ponte Preta, Gian Dias, de 34 anos. Não faz nenhum sentido, né, pessoal? São Paulo tem o Henrique Carmo, tem o Ferreira, jovens da base, que pode entrar, né, pessoal, que joga bem e ele não coloca para jogar. E ainda a gente tem que escutar alguns comentaristas falando que o Zubeldia não é inimigo da base, não, que é culpa do Muricy, que não sei o que. Eu não entendo, sinceramente. E após a péssima notícia, né, envolvendo o volante Pablo Maia, o São Paulo começa a ter alguns retornos importantes. Alisson, né, preservado nos últimos 2 jogos por causa de dores no tornozelo direito, foi a campo e trabalhou normalmente ontem. Fora dos últimos 4 jogos, né, por uma lesão na região posterior da coxa direita, o atacante Ferreirinha iniciou os trabalhos de transição no campo. A expectativa é que ele esteja à disposição
para o jogo das quartas de final contra o Novo Horizontino na segunda-feira. E foi definido, né, o dia e o horário para as quartas de final entre São Paulo e Novo Horizontino. Vai ser na segunda-feira, às 20 horas, no Morumbi. E se o São Paulo se classificar para uma semifinal, provavelmente vai pegar o Palmeiras fora de casa no Allianz Parque. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!